Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja. Eu tenho que regravar esses vídeos do arrebatamento porque os irmãos sabem, eu tive que apagar muitos vídeos do arrebatamento do meu canal. Tive que fazer aquela limpa. Então eu preciso regravar eles e nada melhor do que fazer na lousa. Essa lousa aqui ela não está tão legal como o estudo de antes, mas dá para trabalhar, né? Dá para vocês verem. Nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja com foco na palavra trombetas. Arrebatamento, trombetas. Tudo relacionado. Para quem não me conhece e quer acompanhar o canal, tem muitas pessoas que perguntam isso, muitas pessoas estão entrando no canal e perguntando quem que eu sou, como que eu creio, por onde começa. Então eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Em alguns estudos eu vou fazer isso para os iniciantes. Tá? Se você quiser avançar, né, você que já me conhece e tudo, quiser avançar, no comentário fixo vai ter ali o ponto certinho para você avançar. Ok? Meu nome é Luiz Shimoyama, eu dou estudo da palavra de Deus no YouTube já faz alguns anos, e eu sou da linha pós-tribulacionista, ou seja, eu creio que o arrebatamento é no final da grande tribulação, e que a igreja passa pela grande tribulação segundo as escrituras dos profetas, e o Novo Testamento, e isso é justo sim. Não dá para explicar tudo agora, né? Também sou da linha pré-milenista. Eu creio que o Senhor Jesus vem antes do milênio ser estabelecido. Não acredito na linha milenista. Tenho ódio da linha calvinista. Eu odeio com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento essa linha calvinista. Mas o quê? Não faço separação entre Israel e igreja, como assim a palavra de Deus mostra, que não existe essa separação, a não ser a parte territorial. E mesmo que você seja pré-tribulacionista, eu queria que você ficasse nesse estudo até o fim, para você aprender por um outro ponto de vista, de uma maneira bem ensinada, que talvez você possa estar bem errado. Que você não caia nessas conversas que você escuta por aí, de que não precisa ficar estudando muito sobre isso e que tanto faz ser pré ou pós, que você está esperando o Senhor Jesus a qualquer momento. Mas, se ele não vier a qualquer momento, você já está preparado para o pós. Isso não é verdade. Isso é uma grande falácia. Na prática, isso nunca vai acontecer. Porque para você se preparar para o arrebatamento, primeiro você precisa ter a ideia correta dele. Senão você não tem como se preparar. Eu sei que a santificação que nos faz aptos para nos encontrarmos com Deus. O apóstolo Paulo, antes de falar do arrebatamento, nos principais textos, se eu não me engano, em 1 Coríntios 15, ele não fala de santificação no contexto imediato, mas em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e em 2 Tessalonicenses 2, que não está aqui, vai ficar para um próximo vídeo, o apóstolo Paulo fala de santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor, e para ver o Senhor é através do arrebatamento. Certo, isso é um fato. Mas se você não está preparado, e se você for surpreendido com a grande tribulação, você não vai ter muito tempo para estudar, você vai ter a mente muito dispersa. Porque a questão do arrebatamento pré, não é só o problema dessa linha, não é só você ser pré, não é só apenas afirmar isso, eu sou pré, eu sou pós. Tem muitas pessoas da linha pós-tribulacionista que eu não consigo nem ouvir. É da mesma linha que eu creio, mas eu não consigo nem ouvir. Por exemplo, os calvinistas. Eu não estou nem aí se eles são pós. Quem dera eles fossem pré, mas eles não pregassem a estupidez que eles pregam. Vocês entenderam? Agora, se você é da linha pré, primeiro que você vai separar Israel de igreja. Então você vai separar muitas profecias do Antigo Testamento. Aliás, você não vai estar olhando muito para elas, para começar. E você vai separar muitas coisas, e separar Israel de igreja, aí você separa profecias, você não entende muito bem o livro do Apocalipse, você não entende das festas do Senhor, que fala dos tempos determinados. E tem pessoas da linha pré que estudam as festas, mas elas forçam um determinado ponto das festas, inventando 2 ou 3 arrebatamentos. Isso é um absurdo. Não está escrito em momento algum da palavra de Deus que existem 3 arrebatamentos. Usando a festa das trombetas, usando tudo errado, irmãos. Apenas para fundamentar a linha que eles creem.
Então é bem melhor um pré-tribulacionista que não entende nada das festas do que um pré-tribulacionista que diz entender. Porque é impossível você acreditar que o Senhor Jesus vem antes da grande tribulação usando as festas. A não ser que você invente arrebatamento em 3 partes. Isso é pura invenção. Ainda que você estude a festa das colheitas no plural, não está falando de 3 arrebatamentos. E por isso mesmo Paulo não falou. Paulo foi o que falou de primícias no Novo Testamento, ao falar de arrebatamento. Ele foi que falou isso. Ele que é o mestre. Ele poderia ter ensinado isso e não ensinou. Ele fala que todos nós seremos arrebatados no momento, juntos. Não existe 2, 3. Certo? Então eu sou dessa linha. E queria que você ficasse no canal para você aprender todas essas coisas. Tem muitas coisas que vocês não fazem a menor ideia de que estão escritas na palavra. Tem muitas maravilhas que vocês devem aprender, tá bom? Então aqui nós vamos começar o estudo, certo? E para você que é iniciante, eu vou fazer uma playlist no canal para iniciantes, para você seguir os vídeos. Pelo menos ali os primeiros 4 ou 5 vídeos que eu acho mais importante para um iniciante, que seria as 2 casas de Israel, as festas e por aí vai. Depois disso você pode escolher o vídeo que você quiser, certo? Depois dessa introdução, agora nós vamos começar. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vocês vão ver o seguinte. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, você vai ver que existe o termo trombeta de Deus. Depois, em 1 Coríntios 15, do 50 ao 55, você vai ver que existe o termo aqui, a última trombeta. E lá em Apocalipse 11, do verso 15 ao 19, você vai ver que tem também uma última trombeta. Só que eu coloquei aqui outra última trombeta. Não porque a palavra diz isso, mas porque os pré-tribulacionistas dizem isso de maneira errada. Então você vai encontrar o apóstolo Paulo falando de arrebatamento em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15, sendo que só em 1 Tessalonicenses 4 vai aparecer a palavra arrebatamento, mas você vai ver que o apóstolo Paulo não dá todos os pormenores em um ponto só. Aqui ele vai falar de algumas coisas, em 1 Coríntios 15 ele vai falar de outras coisas, mas que é o arrebatamento. E os pré-tribulacionistas entendem isso. E está certo. Mas em Apocalipse 11, do 15 ao 19, vai estar falando detalhes do arrebatamento, coisas que não foram faladas nem aqui e nem aqui. Mas eles vão desconectar essas trombetas todas para tentar uma desconexão da última trombeta de 1 Coríntios 15, da última trombeta de Apocalipse 11. Por quê? Já que nós falamos última trombeta, e nós estamos lendo aqui, do 15 ao 19, a descrição do arrebatamento. Por que eles desconectam? Porque é só na última trombeta. Ou seja, a igreja está passando pela grande tribulação. Mas eles não querem entender isso, e a todo custo eles desconectam isso com vários argumentos filosóficos. Não são nem argumentos bíblicos. Uns dizem, aqui em 1 Tessalonicenses 4 é a trombeta de Deus. Aí eles pulam aqui e vão para Apocalipse 11 e dizem, em Apocalipse 11 é a trombeta, a última trombeta. A última trombeta e aqui é a trombeta de Deus. Aí você olha, toda a desconexão que eles fazem, fica assim, arrebatamento da igreja na trombeta de Deus. Paulo fala do arrebatamento numa última trombeta, que não é a trombeta de Deus, é uma última trombeta, que depois eu explico para vocês o que alguns dizem, e que essa última trombeta de Apocalipse não é essa mesma última trombeta, que não é essa trombeta de Deus. Irmãos, como eu disse, a todo custo eles vão querer desconectar as coisas. A trombeta de Deus aqui é a última, mas o apóstolo Paulo não está falando que é a última. Assim como ele está falando coisas aqui que não vão estar aparecendo aqui. Aqui foi dada 7 trombetas para 7 anjos. Aqui eles falam, não, é a trombeta do anjo, não tem nada a ver com a trombeta de Deus e nem com a última trombeta de Paulo. Mas peraí, o anjo inventa uma trombeta para si? Ele cria uma trombeta para si? Diz que foi dado 7 trombetas.
Se foi dado é porque pertencia a Deus. Vocês entenderam? Então, esse é um argumento falho. Você deveria ter vergonha de repetir um argumento desse. E um argumento mais vergonhoso ainda, é que alguns estão usando agora, é que a última trombeta de 1 Coríntios 15, eles falam que muito provavelmente poderia ser uma trombeta de jogos olímpicos, gregos, romanos. Assim como Paulo usou alguns exemplos na mesma carta de corrida, com o apóstolo Paulo fala, eu não corro para ganhar uma coroa corruptível. Eu corro para ganhar uma coroa incorruptível. Aí ele fala, todo atleta de tudo se abstém. Ou seja, um atleta ele tem que comer bem, beber bem, dormir bem, treinar para correr e ganhar uma coroa corruptível. O apóstolo Paulo está repreendendo a igreja, dizendo que vocês têm que fazer o mesmo, mas não para ganhar uma coroa corruptível, e sim uma coroa incorruptível. Ou seja, está falando de alguma maneira, né? Está falando de arrebatamento, entre aspas, né? Porque para você ganhar a coroa da incorrupção, você precisa de um corpo incorruptível, que é o assunto que ele está falando em 1 Coríntios 15. Aí eles fazem essa conexão para dizer que o apóstolo Paulo, na hora de falar do arrebatamento, veio um jogo grego, um jogo romano na cabeça dele, e ele quis usar isso para falar de um grande mistério. Negativo. O apóstolo Paulo é mestre da lei. Ele é mestre dos gentios, mestre dos judeus também. Ele sabendo que na palavra de Deus tem ciclos de trombetas e de últimas trombetas, tem festa das trombetas. O Senhor fala de trombetas e arrebatamento em Isaías, em Ezequiel, em Jeremias, em Joel. E ele sabendo de tudo isso, ele iria falar de trombeta de jogo romano? Combina uma coisa com a outra? Não combina, porque as festas falam dos tempos determinados. Paulo sabe que o Senhor Jesus morreu na Páscoa, que depois tem os asmos, e durante a festa dos asmos ocorre a festa das primícias, que começa ao terceiro dia. Primícias é ressurreição. E depois disso, Jesus ficou 40 dias na terra com os discípulos, pregando as coisas do reino, subiu aos céus e no dia 50, exato, enviou o Espírito Santo. Aí nós temos as festas falando dos tempos determinados e da obra de Cristo. Se as 4 primeiras festas falam do seu ministério terreno, entre aspas, né, porque a festa do Pentecoste tem uma transição, as 3 últimas iriam estar falando do quê? Trombetas, expiação, que é o dia da redenção, e tabernáculos, que é o milênio. Não é à toa que esse é o pano de fundo do livro de Apocalipse. Trombetas, expiação e tabernáculos. Quando toca a última trombeta em Apocalipse 15, você vai ver a Arca da Aliança. Por quê? O que a Arca da Aliança falava no Antigo Testamento? Quais são os assuntos que envolvem o dia da Arca da Aliança? Na verdade é dia da expiação, né? Mas é o dia que a Arca da Aliança entra em ação. É o dia mais importante do ano. Vou explicar essas coisas para vocês. Mas vocês entenderam como eles se esforçam para fazer essa desconexão? Não são todos. Tem gente que nem sabe disso que eu estou falando. Tem pré-tribulacionista que nem sabe que festa fala de tempo determinado. Eles não estão nem aí para isso. Eles usam outros argumentos. Aqui eu fiz uma exposição dos argumentos mais ridículos que eu já ouvi até hoje. E são ridículos mesmos. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 18, para você que não está familiarizado com a leitura, eu queria ler. E diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós lemos aqui esse texto e as partes principais do texto eu coloquei aqui. E eu vou mostrar para vocês o que a linha pré-tribulacionista tem coragem de fazer com cada frase dessa palavra. Com cada frase dessa exposição de revelação do apóstolo Paulo. Agora,
1 Coríntios 15, do 50 ao 55. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí o apóstolo Paulo vai falar aqui, a partir do verso 53, eu vou ler bem rápido. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E quem dera as pessoas fossem buscar essa palavra que está escrita nos profetas. O que está escrito? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ok? Esse foi o texto. E por fim, depois, nós vamos ler Apocalipse 11, do 15 ao 19. Certo? Aí, irmãos, vocês sabem que aqui existe a trombeta de Deus e aqui existe uma última trombeta. Vamos conectar esses dois pontos e ver que é a mesma coisa. O apóstolo Paulo fala, declaramo-vos isso pela palavra do Senhor. O que ele vai falar é palavra do Senhor. Ele disse, declaramo-vos. Ele e outras pessoas estavam afirmando a mesma coisa e ele diz, não é a minha palavra. O que eu vou falar a partir daqui é a palavra de Deus. Vamos ver se o apóstolo Paulo tem em mente o que os pré-tribulacionistas hoje têm em mente. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Aí eles frisam aqui, tá vendo? O apóstolo Paulo já estava dizendo que ele ficaria vivo para a vinda do Senhor. Ele achava que o arrebatamento já haveria de acontecer no tempo em que ele vivia, no seu contexto, e já ensinava a igreja a esperar Cristo a qualquer momento. Porque ele diz, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Aí eles não entendem essas coisas aqui. O porquê que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque precisa voltar dois textos e eles não voltam, eles começam exatamente por esse texto e eles não entendem o porquê que o apóstolo Paulo está falando isso. Suponhamos que o apóstolo Paulo, então, por causa dessa frase mal interpretada, pregava o arrebatamento secreto a qualquer momento. Ele disse, declaramo-vos isso pela palavra do Senhor. Ele está falando que o Senhor está falando uma coisa que o Senhor não disse. Porque se o Senhor prometeu que ele estaria vivo para a vinda do Senhor, e o Senhor não veio, e isso já faz quase 2000 anos, o apóstolo Paulo é um mentiroso durante 2000 anos. E pior, ele não disse que era a interpretação dele, ele disse que era pela palavra do Senhor. Aqui já tem um erro, e grande. Quando o apóstolo Paulo diz, nós os vivos, os que ficarmos, ele está falando isso, irmãos, para a igreja, pensando naqueles que vão estar vivos para a sua vinda. Por isso que ele fala, nós, como se a gente estivesse falando aqui, normalmente falando com a igreja, se incluindo entre os vivos, mas vocês vão ver que tem textos, por exemplo, onde eu coloquei ele? Eu esqueci de colocar o texto aqui, mas em 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo se coloca entre os mortos. Ele fala que o mesmo que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará. E para isso precisa de arrebatamento, né? Ele se coloca entre os mortos. É um modo de falar com a igreja. Porque se ele afirmou que ele estaria vivo, então ele mentiu em nome do Senhor. Porque o Senhor não disse nada e ele afirmou. Primeiro erro deles. Aí, por que o apóstolo Paulo está falando isso? Nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que significa de modo algum precederemos os que dormem? Aqui vocês vão ver que um texto vai explicando o outro. Ele fala e explica, ele fala e explica, ele fala e explica. Vamos entender essa parte. O que significa de modo algum precederemos os que dormem? Aí ele fala que a trombeta de Deus vai ressoar. E aqui ele explica. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui ele explica. Porque quando tocar a trombeta de Deus, ele vai dizer, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós,
Os que ficarmos, aqui de novo a frase, os que ficarmos, tá vendo? Os que ficarmos, parece duas vezes. O que acontece? Seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram primeiro nos ares. Ele está dizendo que ninguém vai ser arrebatado na frente de ninguém. Todo o corpo de Cristo, em plenitude, vai se encontrar com o Senhor em um só momento, como vai aparecer em 1 Coríntios 15. Em um só momento. Se o apóstolo Paulo tivesse uma ideia de que uma parte do corpo de Cristo iria ficar para sofrer a grande tribulação, que eles dizem que é a ira de Deus, então, se uma parte do corpo de Cristo fosse ficar para sofrer a ira de Deus, e a outra fosse ser arrebatada na frente, essa parte já não diz respeito a nada, porque tem pessoas sendo arrebatadas na frente. Teve que os mortos ressuscitar, os vivos serem transformados, encontrando com o Senhor nos ares para ali celebrarem as bodas, e uma parte do corpo que vai ficar sem as bodas, enquanto uma parte se alegra, a outra morre, sofrendo a ira de Deus. E aí essa parte vai morrer, outros vão ter que ficar vivos até o fim, mais um arrebatamento, mais uma transformação e mais um encontro nos ares. O que vocês acham disso? Pura invenção. Se o apóstolo Paulo pensasse assim, ele escreveria assim. E se ele não fosse escrever aqui, ele escreveria em outro ponto da palavra. Assim como aqui ele está falando que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e depois os vivos. Aqui ele não está falando nada disso. Ele vai falar um mistério, vai falar de uma última trombeta, da transformação, vai falar que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aqui ele fala que é uma última trombeta. Aqui ele fala que é a trombeta de Deus. O que vocês acham? Se o arrebatamento da igreja na última trombeta, que o apóstolo Paulo fala, e aqui o apóstolo Paulo, o mesmo, fala que é a trombeta de Deus, é óbvio que a trombeta de Deus é a última trombeta. A não ser que a pessoa seja burra e não entenda o português. A não ser que ela pense que aqui está falando do arrebatamento e aqui não. Mas você vai ver que os dois textos estão falando do arrebatamento. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eis que vos digo um mistério. Aqui ele não está falando que vai falar um mistério, mas aqui ele está. E aqui ele explica, o mistério são várias coisas. E ele explica, nem todos irão morrer. Por que nem todos irão morrer? Porque ele explica. Nem todos vão morrer e os mortos vão ressuscitar. Se ele entendeu que nem todos vão morrer, ele leu os profetas e viu que tem pessoas vivas para a vinda do Senhor. Mas o Senhor tem que ressuscitar os que morreram primeiro, certo? Ele não está falando aqui primeiro, segundo, mas aqui ele está falando. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles. É a mesma frase que está aqui. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Só que aqui ele pontua de uma maneira mais exata. Primeiro, segundo. Tá vendo como é a mesma coisa? Trombeta de Deus é essa última trombeta. E ele está fazendo referência à festa das trombetas. Qual é a prova disso? Em 1 Coríntios 15 vai aparecer quase todas as festas. Em 1 Coríntios 5 ele vai falar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então façamos a festa dos asmos com os asmos da sinceridade e da verdade. Páscoa, asmos. Em 1 Coríntios 15, verso 20, ele vai falar Cristo morreu, sendo ele as primícias dos que dormem. Aí ele vai falar, no verso 20 ele fala isso. Em 1 Coríntios 15, verso 23, ele diz... Cada um vai ressuscitar, porém, cada um por sua ordem. Qual que é a ordem da ressurreição? Cristo, as primícias, no plural, ele está falando que o próprio Cristo é as primícias. Porque ele tem um corpo. E depois os que são de Cristo na sua vinda. Não diz nas suas vindas. E só existe duas ordens de ressurreição. Primeiro o Cristo, há 2000 anos atrás... E ele representou as primícias, mas ele tem que ressuscitar primeiro para ter a primazia de todas as coisas. Ele fala isso em Colossenses 1. E depois os que são de Cristo na sua vinda. E a sua vinda tem que ser um toque de uma última trombeta. Só tem essas duas ordens. Se tivesse outra ressurreição, depois da grande tribulação, ele falaria. Por que a boca dele trava na hora dele falar uma coisa que os pré-tribulacionistas falam de maneira tão clara? Será que eles têm mais entendimento na palavra de Deus do que o apóstolo Paulo?
Será que o apóstolo Paulo era um mestre tão incompetente que, sabendo que a igreja não ficaria na grande tribulação e que seria arrebatada 7 anos antes e que depois teria uma outra volta, ele não falaria? Eles sempre pegam textos e falam, tá dando aqui, tá falando, tá dando a entender, mas não tá falando. Se eu falo claramente, nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. E depois dos 7 anos das bodas, aí vem o Senhor visivelmente. Se eu estou falando tão claro assim, o apóstolo Paulo não tinha a mesma clareza? Não está escrito. Arrebatamento secreto, arrebatamento antes da grande tribulação é invenção humana e prejudicial à saúde espiritual, porque você se torna também hipócrita. Porque para defender a sua linha, você vai ter que usar alguns argumentos que você vai ver que são hipocrisias. Porque a igreja, os apóstolos sofreram sofrimentos que são referentes à grande tribulação. A igreja primitiva foi perseguida com sofrimentos da grande tribulação, mas eles falam que a igreja de Cristo não pode sofrer e que não era a grande tribulação. Realmente não era, mas os sofrimentos são os mesmos. A grande tribulação é porque envolve o mundo inteiro. 7 trombetas tocando e não são só cristãos morrendo. O anticristo vai fazer guerra sobre o seu próprio povo. A economia da terra vai ser abalada com os toques de trombeta. Grande tribulação porque envolve o mundo inteiro. Na igreja primitiva, a tribulação estava direcionada somente aos cristãos. Essa é a diferença. Agora, os sofrimentos de decapitação, de ser pendurado na cruz, de jogar nas covas dos leões, de pendurar na cruz e queimar. Os apóstolos sofreram. Os cristãos sofreram. Por que essa igreja de hoje, o povo mais retardado da terra, que se chama pelo nome do Senhor, não poderia sofrer? Eu digo mais retardado porque basta vir uma crise mundial, uma peste aí, uma peste 19, que o povo fica doido. Tá vendo como o povo não está preparado para nada? Aí diz assim, o apóstolo Paulo ele está explicando detalhes e você vai ter que somar as 2 cartas, certo? Então, voltando aqui, ele fala, declaramos isso pela palavra do Senhor. Então ele não pode pregar arrebatamento secreto, porque o Senhor não veio. Ele não pode pregar arrebatamento antes da grande tribulação, pensando numa era futura, porque os profetas não estão falando isso. E nos profetas você vai ver trombetas, colheitas, voz de arcanjo. Você vai ver tudo isso. Toda essa palavra foi remontada por textos dos profetas. Inclusive, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele cita vários profetas. Eu não coloquei aqui porque ia ficar muita coisa para ver de uma vez só. Então, vai tocar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e o arrebatamento será junto. Aí o apóstolo Paulo diz, ponto 5, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha por isso que eu falo que a linha pré te deixa uma pessoa hipócrita e sem entendimento. Aí eles falam assim, se a igreja vai passar pela grande tribulação e decapitação e perseguições e açoites, como que essas palavras vão ser palavras de consolação? O apóstolo Paulo jamais poderia ter falado essa frase 5 aqui. Jamais, porque essas palavras não consolam. Sabe qual é o erro disso? Esse texto aqui está sendo explicado por todo esse contexto. A explicação do apóstolo Paulo do arrebatamento não começa no verso 15. Eu coloquei aqui porque eles usam assim, eles começam ali a partir do 15. Olha o verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecedes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que o apóstolo Paulo acabou de dizer? A igreja, muitos da igreja, estavam tristes. Por quê? Porque os parentes estavam morrendo. Eles estavam tristes. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é para vocês se entristecerem como os demais, que não têm esperança. Vocês têm esperança. Os que morreram vão ressuscitar. Aí o apóstolo Paulo diz, e mais, os que morreram vão ressuscitar primeiro.
Vocês estão tristes pelos que morreram? Eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum vamos preceder esses que dormiram. O arrebatamento vai ser junto. Por que vocês estão tristes? Ou seja, essa palavra traz consolação. Porque a igreja estava andando sem esperança, muitos deles, então o apóstolo Paulo quer trazer consolação. Não é o assunto dele aqui falar de grande tribulação. Ele não falou que a igreja fica com todas as palavras, mas também não falou que a igreja sobe. Como que a gente resolve o caso? Olhando para outros textos. Em 1 Coríntios 15, ele falou do arrebatamento, também não falou com as palavras exatas que a igreja fica na grande tribulação, mas também não falou que sobe antes da grande tribulação. O que nós precisamos? 2 Tessalonicenses capítulo 2, contextualizado pelo capítulo 1, porque no capítulo 1 o apóstolo Paulo falou com todas as palavras que a igreja estará na grande tribulação. E talvez você nunca tenha lido isso na sua vida. Sabe por quê? Porque o seu pastor preferido, predileto, ele sempre quando vai ler o arrebatamento, na segunda carta, ele sempre lê do capítulo 2 em diante. E encontra ali momentos para torcer o texto, assim como eles fazem em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15. Mas em 2 Tessalonicenses capítulo 1 não tem momento para ser torcido, porque foi dito tão claro. E ali o apóstolo Paulo quis tratar do ponto da grande tribulação. Ali ele quis. Porém, ele não falou muitas coisas. Que falou aqui e que falou ali. Certo? Resolvido o assunto. Está duvidando? Abra na sua Bíblia hoje 2 Tessalonicenses capítulo 1 e leia. Você vai ver que ele está falando que a igreja deve esperar o Senhor do céu em momentos de grande tribulação. Você vai ler isso. Eu não vou ler aqui agora porque o vídeo vai ficar muito grande. E eu quero fazer a conexão desses três textos com a palavra trombeta que os pré-tribulacionistas se esforçam muito para desconectar. E aí o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério. Qual que é o mistério? O mistério está no singular, mas muitas coisas que ele vai falar aqui fazem parte do conjunto. O mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Você vai ver em outras cartas que ele vai falar que o mistério de Deus é Cristo e a igreja. Por exemplo, em uma carta ele fala o mistério de Deus é Cristo. Em outra ele fala o mistério de Cristo é a igreja. Então, quando ele fala o mistério de Deus, tem a ver com Cristo e a igreja. E aqui ele vai falar do arrebatamento em uma última trombeta. Da onde o apóstolo Paulo está tirando essa última trombeta? Eu vou falar aqui agora um argumento que os pré-tribulacionistas usam e que eu acredito que eles deveriam ter vergonha de usar esse argumento. Eles falam assim, essa última trombeta aqui jamais pode ser a última do Apocalipse. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não tinha o livro do Apocalipse. Irmãos, não é o apóstolo Paulo que está fazendo conexão ao livro do Apocalipse. Ele não tinha o livro do Apocalipse. Embora ele ouviu coisas que estão além do livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo teve mais revelação do que o próprio livro do Apocalipse. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas e ouviu coisas que não são listas falar ao homem. Ok, ponto. Mas não é o apóstolo Paulo que está falando do livro do Apocalipse, fazendo referência. É o livro do Apocalipse que está fazendo referência à carta de Paulo, confirmando a mensagem dele. Vamos deixar de ser tolo e vamos usar a cabeça. A cabeça Deus deu para a gente usar. Precisa do apóstolo Paulo ler o livro do Apocalipse para ele entender que o arrebatamento é numa última trombeta? Não precisa, porque ele tem as festas. A última trombeta. Por que você acha que no Apocalipse tem 7 trombetas? Porque Deus acha bonito falar de trombetas? É por isso? Lá no Apocalipse tem 7 anjos que tocam 7 trombetas. E na última, o Senhor quis falar de arrebatamento. Foi o Senhor que desenvolveu esse plano. Aonde na palavra existe um evento parecido com o evento do Apocalipse no que diz respeito às 7 trombetas. Aonde? Vamos ver se você consegue acertar antes de você ler algum comentário e antes de eu falar. Pensa aí. Pensou?
Talvez alguns de vocês devem ter acertado. A maioria eu acredito que não. O único momento na palavra de Deus onde tem um contexto parecido de 7 trombetas e de uma vitória do povo de Deus contra um inimigo é em Josué. Lá você vai ter 7 sacerdotes que tocam 7 trombetas. E no toque da última trombeta, adivinha quem é salvo? Quem é salva? Raabe. Pedro fez uma analogia entre Raabe e a igreja. Uma prostituta e a igreja. Porque a nossa vida era de prostituição. Mas ela abençoou o povo de Israel, escondendo os espias. E aí Josué e Yehoshua é a figura de Cristo. As 12 tribos que lutavam com ele é a figura do povo de Deus na plenitude. Os 7 sacerdotes, quem você acha que são os 7 sacerdotes que estão lá tocando trombeta? Quem que são chamados de sacerdotes na nova aliança? São aqueles preparados para exercer esse ministério. E Raabe ouviu o toque das 7 trombetas. Nenhum pré-tribulacionista que não tenha um coração endurecido, que não se faça de tolo nesse momento, nenhum deles vai negar que Raabe é a figura da igreja. Porque Pedro colocou Raabe como a figura da igreja. Mas e aí? Quer olhar para a figura de maneira correta e completa? Raabe ouviu o toque das 7 trombetas. E aquele combate de Josué contra Jericó e aquele outro combate contra a cidade de Ai, os dois juntos remontam um contexto apocalíptico. Eu vou estar falando nos próximos vídeos disso com mais detalhes. Então, na palavra de Deus, tem vários ciclos de última trombeta. Essa última trombeta de 1 Coríntios 15, que o apóstolo Paulo fala que é um grande mistério, é aquela última trombeta que é tocada no ano 49, no dia da expiação, aonde é proclamado libertação para toda a terra. O que você conhece como jubileu é a exposição do reino milenar. O ciclo de festa de 7 anos, Deus disse que tinha que se cumprir, Deus disse que o povo tinha que fazer 7 vezes 7. Um ano já profetizava tudo, Da Páscoa aos tabernáculos profetiza toda a obra de Cristo. Mas Deus queria que isso se repetisse 7 vezes. E quando chegasse no ano 49, no dia da expiação, Deus fala de uma grande trombeta. Essa é a mais importante de todos. E é a última, porque após o toque daquela trombeta, vem o jubileu, não é? Vem o ano aceitável do Senhor. Qual que é o ano que você acha que o Senhor aceita? É o milênio, onde o pecado vai ser aniquilado e a igreja vai reinar sobre as nações. Quando isso acontece, é o grande reset. Deus reinicia a história do povo. Aí começa a contar tudo de novo, até chegar no ano 49, para os 50, toca a grande trombeta, reinicia tudo de novo. Então essa é a grande trombeta que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. Por isso que ele fala, é um mistério. O mistério não é somente que os nossos corpos vão ser transformados, dos que estiverem vivos. Não é somente isso. O mistério é esses ciclos de trombetas, o jubileu, a ressurreição, o arrebatamento. E ainda ele fala que quando acontecer, ponto 4, se cumprirá a palavra que está escrita. E aí ele cita Oséias 13. Eu coloquei aqui do 5 ao 14 para você ver um contexto maior. Lindo, que não vai dar para falar nesse vídeo. Vai falar de leão, de urso, de leopardo. E aí o Senhor promete aqui livrar Efraim das portas do Sheol. A mesma frase que se encontra em 1 Coríntios 15. O que o apóstolo Paulo tinha na mente? Preste atenção, o Senhor está falando de Efraim. O que é Efraim na sua cabeça? Na cabeça dos pré-tribulacionistas é apenas um filho de José. Mas na cabeça daqueles que estudam a palavra, Efraim é a plenitude dos gentios. E em Oséias 13, o Senhor fala, eu vos resgatarei da morte e do inferno. Ó morte, aonde está a sua vitória? O apóstolo Paulo, com uma mente tão brilhante, somou esse texto, aliás, ele está escrevendo para a igreja dos gentios, somou esse texto, lembrou que para isso acontecer tem que tocar uma última trombeta e falou, vou falar para vocês um grande mistério. Porque senão, o que fez ele lembrar de uma última trombeta, do arrebatamento da igreja e se basear na palavra que está escrita e usar Oséias? O que tem na mente dele? Os pré-tribulacionistas nem ligam para isso. E ainda que assistam esse vídeo, vão fingir que esse argumento não existe. Mas está escrito na sua Bíblia.
Deu para entender até aqui? Agora, em Apocalipse 11, do 15 ao 19, não vai ter uma outra última trombeta. Não existe isso. É a última porque é a última. Mas na mente do povo pré, aqui é a trombeta de Deus, aqui é a última que o apóstolo Paulo tirou lá das festas de Coríntios, dos Jogos Olímpicos, e aqui é uma última trombeta dos anjos. Não está nada conectado, né, na mente deles. Mas o que acontece em Apocalipse 11, do 15 ao 19? Só para vocês verem o texto. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para julgar os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O que você acabou de ler é a descrição do arrebatamento da igreja, com mais detalhes. Diz: tocou a última trombeta. Ou seja, está fazendo a referência à última trombeta que o apóstolo Paulo falou. E o apóstolo Paulo disse que quando toca a última trombeta, se cumpre o mistério de Deus e os mortos vão ressuscitar. Não é? Ressuscitar para quê? O apóstolo Paulo não fala mais detalhes na carta. Ele fala que os mortos vão ressuscitar, que é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita, o mistério de Efraim, e estaremos com o Senhor. Ponto. Ele não foi além. Só que aqui diz: os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, os reinos do mundo, eles ainda não estavam sob o poder do nosso Senhor. E agora que ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Ele não está reinando ainda. Aí diz, os 24 anciãos, prostraram e diz: graças te damos, ó Senhor Deus, tu que és e que eras. Eu nem vou falar essa parte, deixo para uma outra oportunidade, Porque tu que és e que eras, fala da vinda do Senhor. No próprio livro do Apocalipse tem essa conexão. És, eras e há de vir. Eras, é e há de vir. Quando toca a última trombeta, não diz hás de vir. Em algumas traduções diz, porque acrescentaram esse erro. Mas no grego não está escrito hás de vir. É tu que és e que eras. Por quê? Porque ele assumiu o seu poder e passou a reinar na última trombeta. No toque da sétima trombeta, o que acontece? Vem a sétima festa. Que vai ser em qual milênio? No sétimo. Isso é conexão que os pré-tribulacionistas não têm na cabeça porque não estudam as festas. Isso é a vitória sobre a marca da besta, o 666. Aí o que acontece? As nações se iraram, mas veio, porém, a sua ira. Deus sempre se ira, irmãos. Tem salmo, está dizendo que Deus se ira todos os dias. Eu não vou colocar as referências aqui porque é algo que eu estou lembrando agora. Deus vai estar irado na grande tribulação? Vai. Mas o momento da ira dele, que ele separou 7 cálices para se consumar a sua ira, porque lá no sétimo diz, agora acabou a ira de Deus. Deus não se ira mais. Vai estar justamente aonde? Na sétima trombeta. Não significa que é só depois da sétima trombeta que se começam a derramar as 7 taças da ira de Deus. E nós vamos ver em um outro estudo, eu vou colocar para vocês aqui a linha
dos 6 selos, das 7 trombetas e das 7 taças, e eu vou explicar para vocês como o pré-tribulacionista acredita que é, e vocês vão ver que na prática é impossível de primeiro abrir 6 selos, depois derramar 7 taças e depois tocar 7 trombetas. Na prática é impossível. Eles colocam isso na cabeça deles para escapar da grande tribulação, para fugir, e aí eles não meditam no que Deus está falando nas 7 taças, nas 7 trombetas, nem nos 7 selos, eles não meditam. E para isso precisa estar escrito, precisa estar mostrado para vocês. Se o pré-tribulacionista vê o quadro visual, as linhas do tempo, e usar pelo menos 1% da sua inteligência, eles vão ver no erro que eles estão metidos. E aí é a ira de Deus, a ira das nações versus a ira de Deus. Porque depois do arrebatamento vai ter a batalha. Os santos vão batalhar. É o que está lá em Apocalipse 19. E só depois da derrota de Gog e Magog, só depois disso que o Apocalipse diz, chegou às bodas do Cordeiro. Não era antes. O Apocalipse está falando. Você acredita no Apocalipse? Então lê Apocalipse 19. Você acredita que é linear, né? Pelo menos Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Está na sequência. Derruba Gog e Magog, e depois derruba a Grande Babilônia, e depois vem a vitória dos santos sobre a igreja e diz, agora é as bodas. Não antes. Só essa parte que o Apocalipse está confuso, o resto é tudo certinho. Não faz o menor sentido. E aí acontece o tempo de julgar os mortos. Qual é o tempo de julgar os mortos? Toque da última trombeta. Que mortos são esses? Que mortos? Você acha que o Senhor está falando de qual mortos? Aí no verso seguinte diz, de galardoar os seus servos, os profetas. Lembra que o apóstolo Paulo diz que ia anunciar um mistério de Deus? No toque de uma última trombeta? Lembra? O apóstolo Paulo é um servo de Deus e também é profeta. Vocês vão ver, não estranha nada disso, mas vocês vão ver pré-tribulacionistas falando que Paulo não é profeta. Ele é tudo, menos profeta. Ele é apóstolo, ele é evangelista, ele é mestre dos gentios, mas ele não é profeta. Por quê? Porque senão vai se encaixar certinho aqui. E não pode se encaixar, então ele não pode ser profeta. Não é e pronto, acabou. Vocês vão ouvir eles falando isso. Como eu disse, a linha é sustentada a todo custo. Porque tem que ter um custo, não é? Escreveu o livro, vendeu. Está pregando isso um monte de igreja. Eu não posso mudar a opinião agora, vai ficar muito feio. Isso é o que dá ficar escrevendo um livro e vendendo mentira. Então aqui tem 2 conexões. Muito boa. Vou colocar aqui de vermelho. 2 conexões excelentes. Quais são elas? Coloquei aqui, ó. Aviso de Deus. Tem o aviso de Deus em Apocalipse 10, do 11 ao 15. Apocalipse 10, do 5 ao 11. Aviso de Deus. E também tem o tempo de dar o galardão aos seus servos os profetas. Essas são as 2 conexões do texto que diz, chegou o tempo de dar o galardão aos seus servos os profetas. Vamos ver quais são essas 2 conexões. Apocalipse 10, do 5 ao 11 diz assim, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Aqui já está nos levando para Daniel capítulo 12, o mesmo evento, onde fala que essas maravilhas se cumpririam depois de 3 tempos e meio, que seria a metade da última semana. É o mistério, não é? Chegou a semana 69, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito. Cadê a última semana? Também faz parte do mistério. Você pensa que não, mas o apóstolo Paulo também está falando aqui das semanas. A festa das semanas. Cadê ela? Cadê o final das 70 semanas? Só no toque da última trombeta. Verso 7. Mas no dia da voz do 7º anjo, nos dias, plural, da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aqui você tem o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas.
Na última trombeta, mistério de Deus anunciado a seus servos os profetas. O apóstolo Paulo, que é um servo de Deus e um profeta, anunciou um mistério, está aqui, ele anunciou um mistério na última trombeta. Aí você vai ver pastores falando, isso é pura invenção, pela lógica parece fazer sentido, mas é pura invenção. É invenção por quê? Por que é invenção? O apóstolo Paulo não tinha Apocalipse? Mas é o Apocalipse que está fazendo referência à carta de Paulo. Ou Deus não tem poder para fazer isso? E ele anunciou o mistério de Deus, o arrebatamento de Cristo à igreja, onde o Senhor assume o seu poder, toma posse de todas as nações e agora se vinga. Perfeito. Leva isso para Apocalipse 19. Depois que ele derruba a grande Babilônia e Gog e Magog, vem as bodas do Cordeiro. Ou você acredita na Bíblia, ou você fica com essa linha, que é antibíblica. De qualquer ponto que você tenta olhar ela é antibíblica. É só estudar a palavra de Deus. Quer mais desenhado que isso? Dá para fazer, mas está muito bem desenhado para você entender que você está no erro, né? Então chegou o tempo de dar o galadão, galardoar os seus servos, os profetas, é na última trombeta. E aqui diz que iria se cumprir um mistério. Você lê a última trombeta, como nós já lemos, e está se cumprindo o que foi falado aqui. Ou seja, o Senhor avisou antes. Quando tocar a última trombeta, vai se cumprir o mistério, que foi anunciado aos seus servos os profetas. Foi anunciado só para Paulo? Não. O apóstolo Paulo aprendeu o arrebatamento da igreja dos profetas. Tem vários ciclos de última trombeta nos profetas. Josué é um. A própria festa, as 7 festas, tem outro ciclo. O outro ciclo de última trombeta, que essa é a principal mesma é aquela que eu expliquei para vocês. O jubileu. E não é só isso. Tem mais ciclos de últimas trombetas. É daí que o apóstolo Paulo aprendeu. Isaías 26 fala que se tocará uma grande trombeta. E o Senhor vai colher os seus escolhidos. Colher, irmãos, é festa das colheitas. Usa a cabeça. Grande trombeta, em Isaías. Grande trombeta sendo tocada no jubileu. Como que essas coisas não vão estar conectadas? O Senhor Jesus fala em Mateus 24, depois daqueles dias, da grande tribulação, haverá um grande clangor de trombeta. Como que essas coisas não estão conectadas? Ah, mas uma grande trombeta, uma última trombeta de uma corrida ou festa grega, romana, que supostamente, muito provavelmente o apóstolo Paulo estaria falando, isso está conectado, né? Irmãos, isso é ridículo. Isso é ridículo. E aqui tem o tempo de dar o galardão. Aqui até faltou, né? Eu coloquei tempo. Faltou o pô. Tempo de dar o galardão aos seus servos os profetas. Apocalipse 22:12 fala, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, quando? No toque da última trombeta. E aí tocou a última trombeta, o que acontece? O que acontece? Foi vista a arca da aliança. João não disse eu vi. João disse foi vista. Aqui eu coloquei 2 perguntas. Que foi vista por quem? Foi vista por quê e por quem? Por que o Senhor quer falar que ela foi vista na última trombeta? E por quem? Não faz sentido falar que ela foi vista no céu, porque os anjos estão no céu, Deus está no céu, e se você estuda a palavra de Deus, você vai ver que a Arca da Aliança, que era a sombra, a figura dela é o trono de Deus. O trono de Deus estava representado na Arca da Aliança. Tem vários textos para isso, vários. Vários, é muito fácil de ver isso. Eu posso até falar aqui para você ver que é tão fácil. No tabernáculo, o Senhor falou para colocar a menorá de fronte da arca, o altar de ouro de fronte da arca. Em Apocalipse, os 7 Espíritos do Senhor está diante do trono. O altar de ouro está diante do trono. O que é o trono? O que é a arca? O trono. O que é o trono? A arca. Muito fácil, né? E por que o Senhor quis mostrar ela? Porque chegou o dia da expiação.
O dia da redenção, que o apóstolo Paulo fala na sua carta. Em Efésios 1 e Efésios 4. E o escritor de Hebreus mostra lá em Hebreus que é sombra das coisas futuras. E por quem foi vista? Pelo céu não faz sentido. Foi vista pelos homens na terra. É quando o céu se abre. O Senhor Jesus está vindo. As pessoas vão ver o Senhor. Por isso que lá no sexto selo eles estão falando: escondei-nos da face daquele que habita no trono e da ira do Cordeiro. Escondei-nos. Aí eu coloquei aqui menorá, altar de ouro e arca da aliança. Porque esse daqui é o pano de fundo do Apocalipse. E fala das festas, né? Sem essas 3 peças não tem festas. E se tem festas, tem que olhar essas 3 peças. Fazem parte do sacrifício contínuo. A menorá está em Apocalipse 1. Quando João olha e vê o Senhor entre as 7 igrejas. O altar de ouro está em Apocalipse 8, quando um anjo vai oferecer incenso diante do Senhor. Esse anjo não é qualquer anjo. Esse anjo, se você olha para a antiga aliança, tinha que ser alguém sumo sacerdote. O Senhor Jesus é chamado de anjo, não porque foi criado, mas pela palavra. A palavra anjo não fala que é alguém criado só, fala de ofício, é ângelo. Esqueci a palavra no hebraico. O Senhor Jesus é chamado de anjo porque ele é o mensageiro do Senhor. Acho que é Malak. E a arca da aliança é o dia da expiação, Apocalipse 11. Apocalipse 1, Apocalipse 8 e Apocalipse 11. Menorá, altar de ouro e arca da aliança. A mesma sequência que um sumo sacerdote deveria fazer. Ele tinha que matar um cordeiro de manhã, cuidar das 7 lâmpadas e depois queimar o incenso no altar de ouro, nessa ordem. E à tarde a mesma coisa, mata um cordeiro, vai para a menorá, vai para o altar de ouro, que está diante do véu. Uma vez por ano, esse incensário tinha que passar pelo véu, e era o dia da expiação. É o dia em que o sumo sacerdote sai do santuário com os pecados de todo o povo expiado. O Senhor Jesus entrou no santuário, subiu aos céus. Quando ele sair, você acha que é o quê? O escritor de Hebreus está falando disso. Mas a igreja se recusa a ler a palavra. E quando lê, ela se esforça para fundamentar a doutrina de homem. E tem muitos fazendo isso. Já pensou chegar no tribunal de Cristo e você vê que todo esse trabalho para fundamentar uma linha pré vai ser jogado no fogo e vai queimar tão rápido como a palha? Como vai ser triste isso? Porque é trabalho. Já pensou? Todo o trabalho que eu tive aqui para escrever essa lousa e para falar para vocês que vocês vão ser arrebatados a qualquer momento, torcer as palavras de Paulo. Aí eu faço isso 1 vez, 2, 3, escrevo livro, vendo, vou para a igreja, prego, etc., ensino. Tudo isso daqui não vai surtir efeito, não vai surtir galardão nenhum para mim. Ainda que eu não venha perder a salvação por isso, eu estou trabalhando em vão. Porque você acha que isso não vai passar por julgamento? Claro que vai. Então é triste, né? Você chegar no tribunal de Cristo e receber essa reprovação. Por tanto esforço que você teve para anunciar isso. Então é melhor nem anunciar, né? Aí eu não erro. Aí você vai ser repreendido também. Vai ser repreendido. A sua missão é estudar e ensinar. Nem todos foram chamados para ensinar, mas se você foi, você tem que ensinar corretamente. Agora você tem que ver como você acredita, porque você vai ter que dar conta de si mesmo também, né? A culpa não vai ser do pastor, de ninguém. Aliás, eles vão ser repreendidos nessa parte, mas a conta da sua alma é você mesmo que vai dar. Se você está achando que vai ser festa, que você vai estar lá no céu, nas bodas, na festa, os seus irmãos vão estar aí sofrendo a ira de Deus na terra, e que está tudo certo, você vai se dar mal quando vier a grande tribulação. Não pensa que, não cai nessa falácia não, de que se não for antes, você está preparado para depois. Não existe isso. É a mesma coisa que um soldado que não pega na espada, não treina, não pega no escudo, não está com a armadura. Aí ele fala, bom, se tiver soar a trombeta do alarme, eu estou preparado, mas se não, eu acho que não vai soar. Eu acho que eu vou ser livre dessa guerra. Mas caso soar essa trombeta, eu estou preparado. É mentira. Aí soa a trombeta, o que acontece? Pega a espada, não sabe manusear. Não sabe manusear o escudo. Está sem capacete, leva uma flechada na cabeça, morreu. É a mesma coisa, você falar que está preparado. Você crê numa coisa, mas se vier outra, você está preparado. É mentira, é engano. Entendeu?
você prepara a sua vida e se santifica também na palavra. Não é só falando de santificação, falando palavras bonitas em nome do Senhor que você está se santificando. Não é. A palavra também te santifica. Tá certo, irmãos? Esse estudo eu vou parar aqui. Nos próximos eu vou falar de 2 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 2 e explicar o porquê que existe essa segunda carta. É interessante você saber disso. E deixa as perguntas aí no comentário. Tá bom? Se você é pré, você pode compartilhar esse vídeo para o seu pastor explicar isso para você. Manda ele te explicar aonde que eu errei. Ele vai te explicar os pontos que eu errei. Aí você vê se bate com os textos. Tá certo? É isso daí então. Vou parar aqui. Quero que vocês curtam o vídeo, compartilha principalmente com os pastores pré. E fazem pergunta para eles. Se vocês chegaram até aqui, né? Acredito que te interessou. E se inscreva no canal também. No canal tem muitos ensinos semelhantes a esses, mais profundos que esses, que vão te ajudar você a ter uma saúde espiritual. Não vai ser leite adulterado. Vai ser alimento, vai ser leite espiritual para você poder crescer e alimento sólido para você poder se alimentar, tá bem nutrido. Tá certo? Então é isso daí. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.